noite, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra completa. Agora sim, finalmente, no estúdio novo, definitivamente falando. E é sempre um prazer passar essas informações que eu venho passando para vocês. Então, assim, é uma honra muito grande e agradeço muito o apoio de todo mundo. Mas chega de falar e vamos para o que interessa. É o seguinte, tocando como profissional, o que eu preciso saber para poder tocar como profissional? Primeiramente, a gente precisa compreender que é vendido por aí a ideia de que é preciso aprender milhares de coisas. Esse livro aqui, ó, 1994 foi quando eu peguei esse livro. Mas esse livro é de 70 e pouco, né? 79, sei lá. Eu tenho comigo umas frases que eu aprendi desse livro aqui, da parte que fala exatamente sobre o instrumentista completo. É muito interessante, porque isso aqui, ó, 1994 foi quando eu li isso aqui, né? Mas a ficha foi cair lá para frente, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, que a ficha foi caindo. Até eu chegar a essa conclusão de que eu preciso aqui, ó, tocar bem a base, estudar os timbres e aprofundar nos ritmos. Por que eu falo sobre isso? Aqui eu trouxe um resumo, né? Eu estou tentando resumir nesse vídeo décadas de estudo, décadas de experiência, né? Afinal de contas, isso aqui foi escrito por instrumentistas que já tocam há 30, 40, 50 anos, né? E, por exemplo, olha só o que ele fala logo no começo dessa parte do O Instrumentista Completo. Ele fala assim: existe uma infinidade de diferentes dicas, truques, exercícios, mas nenhum atalho. Então isso é muito importante, né? Se você quiser se tornar um guitarrista completo, em todos os sentidos, deve pensar em aperfeiçoar-se em 3 direções: técnica, teoria e bom gosto. Isso é muito bacana, né? A técnica é a parte mecânica do ato de tocar guitarra. Ela diz respeito essencialmente ao modo de conseguir com que os dedos façam aquilo que você deseja. Trata-se parcialmente de uma questão de desenvolver coordenação. É a parte mecânica, é repetição, 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 né? E aí depois ele fala: a teoria é a parte intelectual do ato de tocar o instrumento. Ela se refere à compreensão do que é a música e o seu funcionamento. Todo instrumentista acumula alguma teoria com o tempo, mesmo que ele não pense nisso nesses termos. Ainda assim, existe uma certa mística envolvendo a teoria musical, de tal modo que muitos guitarristas e violinistas se convenceram de que ela é muito complexa e difícil. É mentira, né? Ela não é nada difícil. Ela, pelo contrário, ela vai te ajudar, ela vai te facilitar. E depois ele fala aqui, ó, na verdade, a teoria musical é mais fácil do que se parece. Neste livro, tentamos enfatizar os princípios básicos subjacentes ao conjunto da teoria musical. Uma vez assimilados, eles lhe permitirão decifrar conceitos aparentemente complexos, como acordes estendidos e alterados, substituição, modulação e teoria de escalas, como afirmou o guitarrista de jazz Howard Roberts. Olha, presta bem atenção, aqui a gente está logo no início aqui do vídeo, e anota aí esse minuto, porque essa frase é muito importante. Existem livros e métodos educativos que dizem ao estudante, direta ou indiretamente, que há literalmente centenas de músicas a serem aprendidas. O que eles não dizem é que essas centenas de músicas são construídas com os mesmos velhos acordes, sequências, escalas e intervalos. É constantemente sugerido ao principiante que ele terá de aprender mil coisas, o que não é verdade. Olha só, eu li isso aqui em 94, estamos em 2022, né? E quase 30 anos depois, e isso aqui é muito atual. E olha só, antigamente já existia isso aqui, essa coisa, essa venda desenfreada de métodos e não sei o que mais e tal, né? E, enfim, agora, complementando, né, que ele falou, o que a gente precisa? Da técnica, da teoria e de bom gosto. Olha só, o gosto é o aspecto mais difícil de se definir no ato de tocar qualquer instrumento, né? Ele diz respeito àquilo que você decide tocar, né? Quando se participa de um conjunto, o que soará adequado num certo contexto não pode ser alcançado por nenhuma indicação prévia. Depende-se de se desenvolver uma intuição para que os outros músicos estão tocando. Você deve ouvir criticamente o que está tocando, né?
Então assim, depois tem uma tabela aqui embaixo, depois ele fala sobre o tempo, melodia, a harmonia, né, os três elementos básicos e por aí vai. Tem muita coisa para estudar? Tem, mas não uma infinidade, né? O que interessa, né, nesse aspecto é o que eu estou ensinando para o meu sobrinho. Meu sobrinho agora ele está aprendendo a tocar guitarra, ele está estudando pelo curso de guitarra completa. Mas como todo bom adolescente, ele é ansioso, né? Então ele está tentando pular algumas etapas. O que é natural, eu também fiz isso e muita gente faz isso. Então ele já está tocando alguns solos, ele é muito interessado por classic rock, então ele gosta muito de... Ele gosta muito de AC/DC, ele gosta muito de Guns N' Roses, né? E por aí, essa turma bacana ali da década que começou na década de 60, 70, né? E veio aí levando milhares e milhares e milhões de pessoas ao delírio com aqueles solos de guitarra, riffs e tudo mais. Porém, ele já tocando alguns solos e tal, ele falou, titio e tal, como é que é, não sei o que, aí até que chegou uma hora que eu perguntei, ô Jonathan, tu sabes o Lá bemol, sabes o Si menor, sabes o, sei lá, o Mi bemol? Não sei. Então vamos lá, tá pulando etapa. Pulou ali as aulinhas do curso, né? Então, quando eu falo de tocar bem a base é isso. Então quando eu toco uma música, foi o que o Howard Roberts falou ali naquela frase. Parece que a gente tem que estudar milhares de coisas, mas na verdade tudo está baseado naqueles acordes, os mesmos velhos acordes. O dozão, o sol, o ré, o lá, né? Lá bemol, dó sustenido menor e por aí vai. Então quando eu toco qualquer música, até a mais complexa que seja, digamos assim, né? Por exemplo, que é baseado só em riff, como por exemplo... Isso aqui é um riff, mas ninguém fala que isso aqui na verdade é um Mi menor. Eu posso tocar aqui. Depois eu faço em menor. Eu tô tocando, né, essa música que eu esqueci o nome, caramba, é Metallica, né? Ai caramba, depois eu lembro. Enter Sandman, né? E aí o que tá rolando aqui? Tá tudo baseado nesses acordes. Então tocar bem a base é isso que eu falo, né? Saber explorar depois os acordes ao longo do braço, né? Eu tô tocando aqui. E o que vem depois disso é complemento disso tudo, né? E o que manda sempre é a melodia, é o que o cantor tá cantando e tal, né? Mas percebe que para dar um corpo para a coisa toda, eu preciso executar bem os acordes básicos. Tem um contrabaixo tocando ali com Metallica, por isso que eu consigo pegar e tocar Metallica, essa música, no formato de jazz, por exemplo. Sentir a música do Enter Sandman lá, né, do Metallica, não sei se esse é o nome da música que deu um branco, mas a base tá nos acordes. Eu preciso saber a sequência dos acordes da música. Isso é muito importante, gente. Não falhem com isso. Não falhem, porque na hora do vamos ver é isso aqui que importa, né? Houveram várias situações em que eu tive que me virar, porque assim, eu não sabia direito a música e me colocaram para tocar e eu tive que me virar. E como é que eu fazia para me virar? Aí eu
corria, não, peraí, pensa nos acordes, pega primeiro os acordes, depois pensa em riff, depois pensa em solo, depois pensa no resto. Primeiro eu tenho que saber a base. E aí, estudando, depois eu fui estudar e tal, né? Aí que realmente encaixou isso tudo, e aí tudo fez muito mais sentido. Agora aqui, estudar os timbres. É muito importante conhecer, no caso da guitarra, conhecer os equipamentos que está utilizando, né? Então, mas o ponto importante é compreender a parte de timbre de equalização, as frequências. Frequência grave, as médias e as agudas. E entender realmente isso. O que é uma frequência grave? O que é uma frequência média, uma frequência aguda? Porque é isso que norteia depois os pedais, né? Então eu estou olhando aqui para o pedal. Sempre tem nos pedais de overdrive, de distortion, né? Os high gain da vida. O tone, né? Tem um tone. Aqui eu tenho um tone aqui e um tone aqui, que eu estou vendo dois pedais aqui de drive que eu tenho. E o tone significa o quê? Abrir ou fechar o som, né? É a tonalidade. Eu quero uma tonalidade mais aguda, mais grave, mais médio, e por aí vai. Eu quero abrir mais. Eu preciso ter esse conhecimento das frequências. E também depois estudar realmente os termos ali. O que significa, por exemplo, o que é um level? Level é nível. O que é um drive? É a saturação do efeito, né? O tone, tonalidade. Então eu tenho aqui, por exemplo, o que é um reverb hall? O que é um reverb room? O que é um spring, por exemplo? O que é um flanger, um chorus? O que é, por exemplo, no delay? O que é um delay digital, um delay analógico, um delay de tape, um delay de, por exemplo, aqui o ping-pong, e por aí vai. Agora tem outro pedal ali, por exemplo, que é um simulador de gabinete, que é um simulador do alto-falante de guitarra. Eu tenho que compreender esses assuntos todos para poder tocar bem. E compreender também o uso dos captadores. Eu preciso ter esse conhecimento. Isso tudo é timbre. Tocar com palheta, tocar sem palheta. A diferença de timbre de tocar com palheta e tocar sem palheta. Olha a diferença. Rola a diferença. E na hora que a gente vai ouvir uma gravação ou quando a gente vai tocar com alguém, a gente faz determinadas coisas, a gente ouve um determinado guitarrista e tal, ele toca de um jeito, de repente ele está tocando com a palheta, de repente ele tira a palheta, muda o timbre da guitarra e aí todo mundo percebe. Aí fala, caramba, o que foi isso? O que aconteceu aqui? Né? A mesma coisa com o uso dos pedais e tudo mais, ou uma alteração de uma frequência no amplificador, ou sei lá, na tua linha de equalização, né? Isso tudo faz a diferença. Então tem que estudar, não tem atalho, tem que sentar o bumbum na cadeira e ler os manuais aí de mesa de som, né? Eu tenho uma mesa de som bem aqui, eu tenho uma interface aqui embaixo eu tenho os meus pedais, aqui eu tenho os botões. Eu tenho que estudar tudo isso, eu tenho que saber entender os timbres. E outra coisa, aprofundar nos ritmos. Então quando eu quero tocar, seja a situação que for, eu preciso entender de ritmo. Agora, quer uma dica de ouro, que foi o que me ajudou muito, estuda e escuta blues. Se tu és guitarrista e quer entender realmente a guitarra, ou a origem dela, tem que escutar blues. Escuta os grandes. Não fica só no Gary Moore, por exemplo, né? Que todo mundo acha que é só aquilo. Não. A gente tem o B.B. King, tem o Eric Clapton, tem o Mudwater, tem o Buddy Guy, tem o Robert Lee, tem uma porrada de guitarristas de blues e que foram eles que trouxeram o que a gente usa hoje em termos de guitarra. Por exemplo, o Eric Clapton, ele tem uma importância vital na guitarra, né? Pouca gente fala disso, mas o Eric Clapton trouxe um jeito diferente de gravação, um jeito diferente de equalização, um jeito diferente de tocar, de misturar os estilos. Então, por isso que o Clapton é o Clapton, não é à toa. Por isso que o Jimi Hendrix é o Jimi Hendrix. Por isso que esses grandes, o Jimmy Page é o Jimmy Page, enfim, o Brian May, esses caras que vieram, por exemplo, aqui no Brasil, né, caramba, fugiu o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Não é Dilermando Reis, não é Hermeto Pascoal, não, é o... Ai, caramba. Heraldo do Monte. Também me fugiu o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas esses caras, eles trouxeram linguagens diferentes para diferentes ritmos, para diferentes estilos. Uma coisa que foi um divisor de águas para mim foi estudar estilos musicais numa escola que eu estudei na Argentina, no Instituto Canción. O nome da matéria era Estilos Musicales.
E ali eu tive que estudar o período antes do jazz, o período do jazz e o período pós-jazz, né? Então ali eu tive uma visão completamente diferente do que era a música. Eu consegui entender o caminho, até mesmo chegar na nossa música brasileira, né? Eu tive que fazer esse link porque a música se internacionalizou, né? A música brasileira foi para fora, a música de fora veio para o Brasil, se misturou a música portuguesa, a música europeia, a música depois americana, os ritmos africanos, as músicas africanas, as músicas indianas, música oriental, do Japão e China e companhia. Isso tudo foi se fundindo, mas para entender isso daí, eu tive que estudar, eu tive que aprofundar, entender a origem do meu instrumento. História ajuda muito nesse aspecto. Agora preciso falar de uma coisa que é a questão da preguiça. Então hoje, né, por exemplo, hoje um aluno perguntou: tem um módulo aqui, o módulo 50, não tem as anotações ali? Eu falei: não tem, de propósito, porque é para te forçar a enxergar a nota, assimilar essa nota, buscar essa nota no braço e depois anotar no papel. E isso daí é muito importante. Foi o que me ajudou a assimilar, a internalizar a música, internalizar o instrumento, internalizar a harmonia dentro do instrumento. E hoje em dia a gente vive uma preguiça muito grande, é muita tablatura, é muita apostila, é muito material, é muito PDF. Eu estou até pensando em eliminar do meu curso o PDF, para que o aluno seja forçado a assistir a aula e fazer a anotação à mão, né? Largar a preguiça de lado, porque é isso que faz evoluir. E muitas das vezes a resistência ao aprendizado está aí, em querer algo fácil. E música não é fácil, né? Agora, não precisa estudar milhares de coisas. Eu tenho um vídeo aqui de como se tornar um bom guitarrista em pouco tempo. Esse pouco tempo não é tão pouco tempo, não. É mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos aí, para assimilar o que realmente importa para a guitarra. E é muito fácil de enumerar, isso daí já tenho gravado na minha cabeça. Eu tenho que saber os acordes maiores e menores, a parte básica. Entender pelo menos quem é a tônica, né, de um dedilhado, né? Isso é preciso saber. Eu então tenho que saber os acordes maiores e menores. Eu tenho que saber a escala maior. Eu tenho que saber as funções tonais, quem é tônica, quem é subdominante, dominante, relativo, os antirrelativos. Eu tenho que saber a escala maior, que eu já falei, o campo harmônico maior, as tríades, as tétrades. Eu tenho que compreender a construção dos arpejos, eu tenho que compreender os intervalos, eu tenho que compreender também a junção desses acordes através da harmonia funcional, né? Eu preciso estudar estilos musicais. E também conhecer de timbre, entender a guitarra, entender os captadores, para que serve um captador do braço, captador da ponte, ou aquele captador do meio, algumas guitarras como a Strato, por exemplo, e por aí vai. Então, quer tocar como profissional? Segue essas dicas. Eu tenho certeza que tu vais conseguir chegar lá. Agora tem que se dedicar. Pelo menos aí, entre uns 3 anos da tua vida, tem que se dedicar bastante para poder tocar bem, né? Bastante mesmo, né? Eu lembro que, na verdade, é um pouco mais, né? É um pouco mais de tempo, se for ver. Mas para pelo menos tocar como profissional, uns 3 anos da tua vida, tu tem que te dedicar a entender essa base, né? Eu passei mais ou menos uns 6 anos estudando para valer, né? Eu passei 2 anos na Argentina estudando, depois 3 anos e meio em Campinas, mais 1 ano em Belém, assim, formalmente, em escolas. Então isso daí dá em torno de 6 anos, quase 7 anos estudando com professor, com método e tal, não sei o quê. Mas o que me ajudou realmente foi, além dos métodos e tudo mais, os professores, né, que me orientaram e me deram um caminho, e o caminho é esse que eu estou passando para vocês, né? E é baseado, isso aqui que eu estou falando está baseado em vários métodos, né? Métodos que são estudados na Berklee, que são estudados no GIT, que são estudados, por exemplo, na School of Rock hoje do Brasil, né? Que é o IGT, e o Souza Lima, as faculdades de música em geral, né? Unicamp e tal. Aqui, ó, esse livro aqui, como eu falei, eu estudei ele em 1994, comecei a ler, né? Mas só fui compreender tudo isso aqui depois de muitos anos, porque é muita coisa, né? Mas com um bom professor, bons professores que eu tive, eu consegui compreender. Então, por exemplo, eu já entendo, aqui era difícil de entender as fórmulas de compasso,
Eu não conseguia compreender as progressões de blues, teoria dos 3 acordes, variação de bordão, dedilhado, batida de mão direita, vamos mais pra cá, harmônico de corda solta, clichê de blues e rock, improvisação, modulação, extensões do acorde de sétima, acordes sinônimos, acorde de 11ª, acorde de 13ª. Não fazia nem ideia de como usar isso. Inversões de intervalos, harmonia implícita e por aí vai. Era um monte de coisa, escala pentatônica, modos. Eu não entendia nada disso porque eu não tinha uma orientação. A partir do momento que eu tive uma orientação, a coisa fluiu. Então, pega esse vídeo, compartilha com todo mundo que tu conhece, que toca música e quer aprender e quer tocar como profissional, porque essas dicas aqui vieram de grandes músicos. Isso daí não é o Daniel falando. São vários músicos, vários grandes profissionais que trouxeram toda essa linguagem para poder ensinar os outros a tocarem bem, porque não tem um prazer tão grande quanto aquela pessoa que tem o sonho de tocar guitarra, tem o sonho de tocar violão e de pegar um instrumento e conseguir tocar, né? Eu era doido para tocar isso aqui, ó. Eu era doido para tocar isso aqui, eu achava, não vou tocar nunca, meu Deus do céu, é muito difícil. Eu queria fazer. Eu achava que eu nunca ia conseguir tocar isso aqui, que eu gosto muito de jazz, né? E eu queria aprender essa linguagem aqui. Eu não sou jazzista, mas assim, eu estudei jazz. Eu não sou um bluseiro, mas eu consigo tocar hoje um blues, pelo menos o básico, né? Enfim, na verdade eu estou estudando, estou aprendendo. Eu não posso dizer que eu sou um Eric Clapton da vida, né? Eu sou o Daniel Sherman, esse sou eu. Desculpa. Mas eu preciso continuar estudando, tocando e aprimorando. E é essa que é a ideia. Então, esse vídeo é mais um incentivo, né, para poder mostrar que é possível sim tocar como profissional, estudando algumas questões básicas. Beleza? Não vou me estender mais porque o vídeo já ficou super grande, mas não tem problema. Eu sei que esse vídeo vai chegar a alguém que precisa ouvir essas palavras. E, obviamente, para quem quiser uma ajuda, tem o curso de guitarra completa, que ele está com as inscrições abertas e tem o meu suporte para poder ajudar nesse desafio que é aprender a tocar guitarra. E te garanto, se estudar exatamente como está ali, tu vais tocar muito bem e vai conseguir tocar como profissional e se posicionar bem em qualquer banda, em qualquer conjunto, em qualquer grupo musical, ou sozinho mesmo, ou fazer as tuas composições, ou somente tocar para ti em casa. Enfim, gente, então é possível sim, e agradeço a todos que estão aqui. É uma nova fase, né? Tô com muito gás aqui para poder voltar com força total aqui para o curso de guitarra completa, aqui para o canal e enfim todas as outras redes sociais, que eu estou em todas as redes sociais e quero produzir muito conteúdo e continuar ajudando muita gente a dominar as cordas com o curso de guitarra completa. E se prepare que vem novos cursos por aí, cursos de guitarra, curso de violão, estou pensando em fazer um curso de baixo também e ampliar aqui os horizontes e ajudar o máximo de gente possível com, enfim, esse meu jeito de ensinar, que eu sei que está ajudando muita gente, né? Então é isso aí, gente. Grande abraço e vamos dominar as cordas. Fui!